Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia usufruindo das bênçãos que o Senhor, o Deus Altíssimo, nos concede nas regiões celestiais através de Cristo, a única forma de sermos abençoados. Co-herdeiros em Cristo, herdeiros em Deus, adoção por filhos através do irmão amado Jesus Cristo, a única forma. Não há outro mediador entre Deus e homens, do qual a cada dia examinai-se a si mesmo, cada um examinai-se a si mesmo. Jamais, a Bíblia diz, jamais devemos atribuir as nossas faltas a outro, porque a responsabilidade é individual. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do versículo 47 em diante, nos fala da prisão ali de Jesus, entregue pelo seu traidor Judas Iscariote, para que se cumprisse as escrituras, da qual dizia que o meu amigo que comia pão junto à minha mesa haveria de o trair. Aquele que Jesus disse: não escolhi vós 12, e um de vós é um diabo. Aquele que Jesus, quando ele te saúdo, Rabi, e lhe dá um beijo em sua face, o ósculo santo, o beijo representava o ósculo santo. Jesus disse: amigo, a que vieste? Assim, Jesus está perguntando a cada um de nós: amigo, a que vieste? Aqueles que têm um encontro, com Jesus. A Bíblia nos relata de 10 leprosos, onde também nos diz que dos 10 que foram limpos, curados, somente um, que era estrangeiro, voltou para louvar a Deus, para agradecer. Amigo, a que vieste? Aqueles que têm um encontro com Cristo, cada um examine-se a si mesmo. Muitos são os que buscam por interesse, muitos são o que buscam, e assim como Judas, os Iscariotes, acabam, quando recebem o que querem, desfalecendo na fé, acabam se tornando traidores na fé. Muitos dizem: já sou rico, não preciso mais de Deus. Mas existem também aqueles que perseveram, aqueles que o buscam, que ele conhece, em todo entendimento, de todo coração, de toda a sua alma, que amando o próximo como a ti mesmo. Quando Jesus lhe pergunta um bom mestre, quando lhe dizem que ele é um bom mestre, ele disse: por que me chamas de bom? Só há um bom. Os mandamentos, guardai-vos, praticai-os, do qual o grande mandamento é amar somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua posse, amar o próximo como a ti mesmo. Bem-aventurado aqueles que usam da misericórdia, porque serão fartos da misericórdia, usando sempre da benevolência, Mas como Jesus está nos perguntando hoje: amigo, a que viestes? Ele disse bem que Isaías profetizou a respeito de muitos, que são os que louvam e o adoram somente com mover de lábios, mas um coração distante. Assim como Judas, o Iscariote, ele foi escolhido,
mas ele estava com um propósito como ouvinte e não praticante. E aquele que é somente ouvinte e não pratica, engana-se, ilude-se a si mesmo. E assim ele iludiu-se a si mesmo. Porque a Bíblia diz: aquele que roubava não roube mais. E ele constantemente subtraía as quantias do gasofilácio. Jesus, como o Pai, o Altíssimo, o Deus Altíssimo, ele é onisciente, ele tem ciência de todas as coisas. Mas ele assim o permitia para que ele cumprisse o seu propósito, do qual já estava escrito nas Escrituras, né, que ele havia de o trair, que ele permitia que o adversário o utilizasse. Por isso temos que ficar vigilantes, porque muitos são as ciladas nocivas, né, que nos afastam da presença do Deus Altíssimo, que pode nos afastar eternamente, porque existe uma habitação chamada Hades, né, que a Bíblia diz que é a morada dos espíritos afastados de Deus eternamente, os espíritos mortos, os espíritos que expiram e estão apartados, né, do juízo eterno, aonde temos que ter zelo para que a nossa alma seja acompanhada das obras de justiça juntamente com a fé, porque muitos a queda é ruim, aqueles que não perseveram segundo o Espírito Santo. É necessário estarmos vigilantes, o Espírito Santo comunicando ao Espírito o fôlego de vida. A única forma de andarmos na justiça, na retidão, é andando em integridade diante do Senhor, com devido temor, que é o princípio da sabedoria, desviando do mal, o entendimento do alto, a única forma de se desviar do mal, seguindo sempre segundo ele opera em nós, porque ninguém se produz os frutos por si mesmo. Ramos da videira verdadeira, ramo por si mesmo não produz os bons frutos. Fugir de toda hipocrisia, fugir de todo fermento, uma levedura leveda toda a massa, de toda hipocrisia, de todo orgulho, de todo eu, né, que a gente diminua e que ele cresça, porque quando permitimos que ele opere tudo em nós, somos vencedores em Cristo Jesus. Mas se permitir seguir um coração enganoso, que faz muitos planos e não prevalece, nada adianta, porque sempre prevalece os planos do Senhor, né? E ali o plano para Judas, o Iscariote, da qual Jesus pergunta: amigo, a que viestes? Ali a Bíblia fala que quando ele procura devolver o preço da traição, 30 moedas, aqueles que ali estavam a trabalhar na casa do Senhor, ele ainda sentiu remorso, né? E aqueles que ali estavam nem lhe deu importância, continuaram os seus afazeres ali, né? Existem corações de pedra, né, cada vez mais petrificados, e o próprio Senhor permite a dureza do coração
para que creiam em suas próprias mentiras, a ignomínia, da qual nos diz que muitos são os que acumulam iniquidade sobre iniquidade, cada vez mais ainda petrificados, para que venham receber o seu galardão, do qual o próprio Jesus disse: utilizai esse dinheiro dos ímpios para com os pobres, necessitados, porque se não tiver zelo com aquilo que é vosso, como podereis receber aquilo que é vosso por direito, né, o galardão? Mas muitos são os que, corrompidos, obstinados pelo sucesso, retrocederam, né, deram valor, porque devemos gozar os bens que Deus nos concede, mas jamais pode satisfazer a nossa alma. Fugis de toda cilada que o adversário nos oferta, né? Porque aquele que toma por empréstimo do mundo se torna escravo daquele que o emprestou. Grande é a queda, é ruim. A Bíblia diz que enquanto não pagais o último ceitil, não sairão dali. E muitos já tiveram a sua oportunidade paga e praticam o vitupério, né? Além de estarem destituídos daquilo que outrora foram pagos das suas dívidas, ainda praticam o vitupério, ainda o zombam publicamente. E a Bíblia diz que ai daqueles que um dia conheceram os santos mandamentos, plenamente a verdade, e hoje dão as costas a eles. Melhor seria não ter nascido, melhor seria não ter conhecido. A Bíblia diz que melhor é o tolo do que o insensato, né? Porque o tolo ainda há oportunidade para que ele venha conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e alcançar, né, a Jesus Cristo, alcançar a libertação, a cura, a salvação, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, e para que não retroceda, né? Porque aquele que Jesus tira da tolice, que jamais ele volte a ser um insensato. É necessário que persevere dia após dia segundo a fé, jamais como traidor da fé, como o próprio Paulo diz, né, que sentimos desgosto daqueles que impossível que um dia foram iluminados e retrocedem segundo as trevas, e retrocedem segundo a escuridão. Não tem o dia 12 horas? Andai à luz enquanto é dia, para que não venham tropeçar quando vier a noite, né? Amigo, a que vieste? Esta é a pergunta que Jesus nos faz no dia de hoje, que cada um examine a si mesmo. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Como está as nossas atitudes diante daquele que os seus olhos tudo contempla e nada vê? Então, às vezes, o homem, quando falamos em homens, é o ser humano, está relacionado tanto ao sexo masculino como feminino, que Deus criou macho e fêmea, e passar disso é procedência maligna. E grande é a queda e a ruína para aqueles que perseveram segundo o padrão deste mundo. Mas ele pergunta, né, como estamos diante daquele que tudo contempla, tudo vê, porque o homem pode achar que está fazendo escondido algo do homem, mas diante de Deus nada escapa do seu olhar. Diante das suas narinas, quer sejam boas, quer sejam más, as obras exalam as suas narinas.
Ele os conhece a cada um pelo seu cheiro, pelo aroma. Aqueles que exalam a essência do perfumista, que é Jesus Cristo, como aqueles que exalam um mau cheiro das suas imundícias, da qual a Bíblia diz a quem se considera puro e não lava da sua imundícia. E assim, ele tudo executa, tudo opera, ele galardoa cada um segundo as suas próprias atitudes. As más atitudes recaem sobre as más atitudes recaem as suas próprias más atitudes sobre as suas cabeças. Aqueles que perseveram segundo a benevolência recebem a própria benevolência, da qual ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade, que ele não divide, mas compartilha através do Espírito de Cristo. E em mais um dia, analisai cada um a si mesmo, examinai, amigo, a que viestes, né? O que Judas, a sua missão foi entregar, né, aquele que havia de cumprir a Escritura, que por perecer por amor de nós, salvou a todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Como ele disse, eu não vim condenar ninguém, né? Todos aqueles que não alcançam já estão condenados. Ele veio salvar, mas a única forma de ser salvo é através dele. A única forma de alcançar a sabedoria pura, sem hipocrisia, sem a religiosidade falsa deste mundo, é através dele. Não aprendi de homens, mas aprendi daquele que me revelou, e nada sou, nada posso, se não for pelo seu operar e efetuar. Mas assim, analisai a cada um a si mesmo, né? Porque ele nos chama com um propósito, assim como Deus o chamou e o enviou para cumprir. Pai, se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha, mas segundo a tua vontade. E assim nós estamos para cumprir esse propósito, não como covardes, porque ele nos concede espírito de ousadia, de intrepidez, para perseverar na fé até o fim. Mas muitos que o Senhor os conhece, né, sabem que são traidores na fé, sabem que estão com as suas atitudes reprováveis diante dele, e ele é aquele que se opõe aos arrogantes, concede graça aos humildes. Outra vez vereis a diferença dos que servem e os que não servem. Os que dizem que servem não são. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique e o justo, e os que servem o Racham, o maldoso. Assim diz o Senhor. E mais uma semana o anjo do concerto está purificando o templo, aplanando os caminhos para a vinda do Senhor, entulhando todos os vales, derrubando os montes, planando para vir buscar um povo bem disposto, unido num só propósito, numa só fé, num só coração. A unidade da fé e a unidade que persevera segundo a iniquidade, ele está purificando, arrancando o joio no meio do trigo, arrancando o joio e amontoando em feixes e lançando no fogo. Já o trigo está sendo reunido em seu celeiro. A unidade da fé, que não tem que se envergonhar, e anuncia o seu evangelho dia após dia, segundo a perseverança como ouvinte e praticante. Para isto ele nos chamou, não para ser covarde e traidor como Judas o Iscariote. E assim, em mais um dia, perseverai. Ele é aquele que purifica o templo, derruba a mesa dos cambistas, derruba a cadeira dos que vendem pombos,
Ele é aquele que se opõe àqueles que usam de meramente doutrinas humanas, que distancia o povo de Deus. Por isso aborrecei o mal e perseverai segundo o bem. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.